Paz seja Jesus Cristo, pessoal, aqui é o Marlete novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de Juízes, capítulo 20. Os israelitas vingam o ultraje feito ao levita. Versículo 1. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou, como se fora um só homem, desde Dan até Betseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. Versículo 2. E dois cantos de todo o povo se apresentaram, de todas as tribos de Israel, na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé, que arrancavam a espada. Versículo 3. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, e disseram os filhos de Israel: Falai, como sucedeu esta maldade? Versículo 4. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Versículo 5. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, cercaram a casa de noite, e tentaram matar-me, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Versículo 6. Então peguei na minha concubina e fi-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Versículo 7. Eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Versículo 8. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá à sua tenda, nenhum de nós se retirará à sua casa. Versículo 9. Porém isto é o que faremos a Gibeá. Procederemos contra ela por sorte. Versículo 10. E tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100.000, 1.000 de 10.000, para tomarem mantimento para o povo, para que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme a toda a loucura que tem feito em Israel. Versículo 11. Assim ajuntaram-se contra essa cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. Versículo 12. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que se fez entre vós? Versículo 13. Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os mataremos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Versículo 14. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades de Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Versículo 15. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades 27.000 homens que arrancavam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Versículo 16. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo, e não erravam. Versículo 17. E contaram-se dos homens de Israel afora, os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles homens de guerra. Versículo 18. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel, e perguntaram a Deus, e disseram: Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Versículo 19. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, e acamparam-se contra Gibeá. Versículo 21. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra
naquele dia 22.000 homens de Israel. Versículo 22. Porém esforçou-se o povo dos homens de Israel, e tornaram a ordenar a pelejar no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. Versículo 23. E subiram os filhos de Israel, e choraram perante o Senhor até a tarde. E perguntaram ao Senhor, dizendo: Torna-me a chegar a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: Subi contra ele. Versículo 24. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Versículo 25. Também os de Benjamim, no dia seguinte, lhes saíram ao encontro, fora de Gibeá, e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que arrancavam a espada. Versículo 26. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. Versículo 27. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: Porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias? Versículo 28. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: Sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: Subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Versículo 29. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. Versículo 30. E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá como das outras vezes. Versículo 31. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais soube para Betel, e outro para Gibeá pelo campo. Alguns 30 dos homens de Israel. Versículo 32. Então os filhos de Benjamim disseram: Vão, derrotados diante de nós, como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: Fujamos, e desviamo-los da cidade para os caminhos. Versículo 33. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a pelejar em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar, da caverna de Gibeá. Versículo 34. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se engraveceu. Porém eles não sabiam que o mal lhe tocaria. Versículo 35. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel. E desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos dos que arrancavam a espada. Versículo 16. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que havia posto contra Gibeá. Versículo 17. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela e feriu ao fio da espada toda a cidade. Versículo 38. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumo. Versículo 39. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja. E já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, atravessando-os, porque diziam: Já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Versículo 40. Então a nuvem de fumo se começou a levantar da cidade como uma coluna de fumo, e, virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que o fumo da cidade subia ao céu. Versículo 41. E os homens de Israel viraram os rostos, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhe tocaria. Versículo 42.
e viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou e os das cidades os desfizeram no meio deles. Versículo 43. E cercaram a Benjamim e o seguiram, e à vontade o pisaram até diante de Gibeá, para o nascente do sol. Versículo 44. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos esses sendo homens valentes. Versículo 45. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, e apanharam ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. Versículo 46. E foram todos os que de Benjamim naquele dia caíram 25.000 homens que arrancavam a espada, todos eles homens valentes, 47. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. Versículo 48. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, tudo quanto ali se achavam, e também a todas as cidades quantas se acharam puseram a fogo. Mais o fim da leitura bíblica. Espero que tenha gostado. Compartilhe, deixa o like, se inscreva, deixa um comentário. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.